Olá, aqui é Michele Munarete. Sejam bem-vindos ao projeto Orai Sem Cessar e a mais uma história do Oração em Prosa. Vamos orar e depois prosear. Ó Senhor Deus, minha oração hoje é para que me ensines a não ser sábia aos meus próprios olhos, para que eu tenha humildade, para que eu saiba reconhecer as minhas falhas, debilidades e limitações, que eu venha depender totalmente de Ti, pois Tu, que habitas num lugar alto e santo, habitas também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Amém. A prosa de hoje é: o que é humildade? Bem, eu vou começar essa prosa lendo o livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Está escrito assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Bem, antes de começar a falar sobre humildade, eu copiei um texto da psicóloga Joana Simão Valério na internet que explica muito bem sobre humildade. Segundo ela, a humildade tem sido ao longo do tempo um conceito pouco compreendido e muitas vezes associado a um significado de fraqueza, subserviência, pobreza ou a uma aparência descuidada e despojada. No entanto, se formos à origem etimológica da palavra humildade, vamos descobrir que ela é derivada no latim de humus, que designa terra. A palavra homem, derivada do latim homo, curiosamente também tem a sua origem no termo humus. Assim sendo, a humildade pode ser entendida como um processo psicológico a partir do qual o indivíduo se relaciona consigo e com os outros de forma realista, mantendo os pés assentes na terra e reconhecendo as suas limitações e fragilidades, na medida em que fazem parte da sua verdade e da sua natureza. O indivíduo com humildade consegue aceitar que, em certos momentos da sua vida, necessita de ser cuidado e é capaz de solicitar e de receber esse cuidado por parte do outro, sem se sentir rebaixado e humilhado. Na prosa de hoje eu venho falar de humildade porque eu tenho perguntado a Deus por que não temos visto os dons do Espírito na igreja como antes. Eu tenho um grande exemplo de pessoa que realmente foi usada pelo Espírito Santo e eu comecei a me indagar qual a diferença dessa pessoa para mim. Por que ela conseguiu? Como ela conseguiu? Bem, essa pessoa é minha mãe. Ela já faleceu há uns 6 anos e hoje fiquei pensando, se eu tivesse tido a curiosidade e o interesse antes, teria feito essa pergunta a ela. Qual foi esse start, esse estalo? O que ela fez para ter sido agraciada com tal dom? Eu vou contar um pouco sobre a minha mãe e a história dela de conversão. Bem, ela conheceu o Senhor aos 34 anos de idade e pouco tempo depois ela foi batizada com o Espírito Santo. Ela tinha o dom de visões e por várias vezes eu presenciei em reuniões de oração ela entregar a revelação que teve através de uma visão. Ela entregou a 2 irmãos certa vez dizendo que eles seriam pastores, que um teria o seu próprio aprisco, segundo ela. E eu me lembro, no velório da minha mãe, esse já pastor chegou perto de mim e me disse: eu tinha um carinho muito grande por sua mãe. Foi ela que me entregou uma visão dizendo que um dia eu seria um pastor. Então eu fiquei pensando na vida da minha mãe e o que ela poderia ter feito ou falado com Deus para convencê-lo de agraciá-la com tal dom. Foi quando então eu percebi onde estava o meu erro. Nós não convencemos Deus a nada. Não adianta contra-argumentar, negociar e muitas das vezes até pedir. Eu fiz uma pergunta para uma pessoa que estava orando junto comigo. A pergunta foi: será que não recebemos os dons do Espírito porque nós nunca pedimos? Porque no livro de Lucas, no capítulo 11, versículo 13, está escrito assim: Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então eu disse a ela: talvez nós não o recebemos porque não pedimos direito.
E ela me respondeu: claro que já pedimos. E me perguntou: qual é a sua confusão? Nós já oramos assim, assim assado, já fizemos isso e aquilo. E aí eu percebi um pouco de arrogância dela. E foi quando eu perguntei: então onde nós estamos errando? Foi quando parei para analisar a vida da minha mãe. Ela era uma mulher de família simples e pobre, de pouco estudo, se sentia rejeitada pelo seu modo de vida. Ainda casou com um homem que era rejeitado pela própria mãe, já que minha avó tinha seu filho favorito e que não era o meu pai. Minha mãe era extremamente humilde. E ela era como essas pessoas que acham que não pertencem ao lugar onde estão inseridas. Ela não conseguia fazer amigos porque era completamente tímida e retraída. Foi quando ela foi acolhida na igreja onde se converteu. Mas ainda ali, naquele ambiente, ela se sentia inferior a todos os que ali estavam. Até porque muitos não nos aceitavam, porque meu pai nunca frequentou a igreja. Eu tinha uma amiga da minha idade ali que não frequentava a minha casa, só eu ia à casa dela, porque o meu lar não era um lar modelo, por assim dizer. E ainda que muitos tivessem o tal lar modelo, foi a minha mãe que Deus escolheu para usar com esse maravilhoso dom. E quando eu comecei a analisar sobre o assunto, eu me lembrei dos versículos que dizem: e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O que se humilha será exaltado. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. E era exatamente o que a minha mãe considerava todos os outros superiores a ela. Então me lembrei de um exemplo que, a meu ver, é o melhor exemplo de transformação de uma pessoa vaidosa em uma pessoa humilde na Bíblia, a do apóstolo Pedro. Bem, vamos entender primeiro tanto o que significa humildade e vaidade para falarmos de Pedro. Vaidade significa qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória. Já a humildade significa virtude, caracterizada pela consciência das suas próprias limitações, modéstia, simplicidade. Com o exemplo do apóstolo Pedro, eu entendi o porquê que o Espírito Santo não tem se manifestado nas igrejas ultimamente. Vamos recordar a conversa dele com o Senhor Jesus quando o próprio Jesus o adverte dizendo: cuidado, e afirma que ele ainda não era convertido. Jesus disse assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Pedro estava como a igreja de hoje em dia, firmado na sua aparência ilusória, vaidoso, achando ser algo ou alguém que não era, ao invés de reconhecer as suas limitações. E claro, não deu outra. Ele, como já previsto por Jesus, o negou 3 vezes. E logo depois agiu com suas próprias mãos por achar que podia fazer com a força dos seus próprios braços. Ele cortou a orelha de um homem quando vieram prender Jesus. A palavra do Senhor em Mateus 26:51 fala assim: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Então, para que ele fosse batizado no Espírito, Pedro precisava se converter. Mas como assim? Ele já não andava com Cristo? Pedro precisava converter o seu coração, a sua mente. Quando o Senhor Jesus o advertiu, ele não pediu por misericórdia, ajuda. Ele simplesmente disse: Eu dou conta do recado sozinho. Por isso Jesus disse: Quando te converteres, ajuda os outros. Por hoje é só. Acompanhe mais um capítulo dessa história do Oração e Prosa e vamos juntos aprender o que é humildade.
Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o projeto Orai Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do Projeto Orai Sem Cessar no Facebook ou entre no site www.projetoraissemcessar.com. Te vejo lá!